Nesse vídeo, eu gostaria de pensar sobre a vinda do Senhor Jesus, expresso em 1 João capítulo 3, versículo 3. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. É interessante notarmos estes dois versículos. E note a expressão, vede que grande amor, agora somos filhos de Deus. Isto já está em vigor, nesse exato momento na vida de muitos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Cada salvo é predestinado a ser conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Isso é o que Deus determinou para nós. Mas quando seremos como Cristo em glória? Quando Ele vier, é o que está nesses versículos. Não é na ocasião da morte, quando o Espírito partirá para estar com Cristo, pois neste evento a pessoa é como Cristo quando estava no túmulo. E eu não quero ser como Cristo quando estava no túmulo, digo isso com reverência, embora morrendo eu, serei sim como Cristo quanto à sua morte, mas não é isto que eu quero, mesmo sendo uma bênção, eu quero ser semelhante a Ele na glória. E quando será isso? Quando Ele vier, transformará os nossos corpos corruptíveis, modelando-os segundo o seu corpo glorioso. Portanto, hoje não se manifesta o que seremos, mas quando Ele aparecer, então seremos como Ele. Observe, então, as consequências práticas incidentes sobre aqueles que, quanto à sua fé, tem sido encaminhado nos propósitos de Deus. Note o que o versículo diz. Assim mesmo se purifique todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Eu sei que serei perfeitamente semelhante a Cristo na glória, portanto, quero ser já aqui, o quanto possível, semelhante a Ele. Vemos aí uma coisa que a Sagrada Escritura ensina com bastante clareza, que o padrão, melhor dizendo, para a santidade, é a conformidade com Cristo em glória. Hei de ser semelhante a Cristo em glória. E para mim, não há outro padrão. Paulo disse, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para o cristão, este é o padrão de perfeição, ser como Cristo quando de sua vinda. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, é feita essa conexão com a ocasião da ressurreição. Note o que é dito. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Essa bendita segurança acompanha a verdadeira esperança da primeira ressurreição e de seus resultados. Seremos perfeitamente semelhantes a Cristo quando estivermos ressuscitados da morte. Então, prestaremos contas de nós mesmos, mas somente o faremos quando formos semelhantes à pessoa à qual prestaremos conta. Muitos não têm aplicado para si o propósito da primeira vinda de Cristo e por isso as pessoas não se sentem confortáveis
confortáveis ao pensar na sua segunda vinda. Mas ao santo ocorre-lhe, note o que é dito, todos serão vivificados, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. É Cristo as primícias dos maus? Certamente que não. Ao ressuscitar a Cristo, Deus testemunhou publicamente sua aprovação pela pessoa e obra de Cristo. E assim também a ressurreição dos santos será o testemunho divino que prova os seus como sendo dele. E o que é o que vemos em Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Pode alguém mostrar-me alguma passagem sobre uma ressurreição universal na Bíblia? Não existe tal passagem nas Escrituras. Às vezes citam, para provar isto, Mateus capítulo 25, com esse propósito, e argumentando que as duas classes ali presentes, os cabritos e as ovelhas, representam as duas categorias dentre a humanidade. Porém, esta passagem descreve Cristo vindo em glória sobre a terra. Não se trata do grande trono branco, aquele onde todos serão citados, pois antes deste o céu e a terra ainda fugirão. Nesta passagem aqui, ele vem para a terra e assenta-se no seu trono. Quando ele vier e lá se assentar, ele reunirá todos os gentios entre das nações para os julgar, e o julgará, e aqui é o julgamento dos vivos, ou seja, dos que estarão vivendo naqueles dias. Mas temos aí 3 tipos de pessoas nesta ocasião, e não 2. E também não há nada de ressurreição. Temos as ovelhas, os cabritos e os irmãos. Note Mateus capítulo 25, versículo 40. Muito aquém de ser uma ressurreição universal, não vemos nenhuma referência aqui à ressurreição. O tema é completamente outro. Além do mais, a única questão é como eles tratarão os irmãos dele, os irmãos do Senhor Jesus, ou seja, os judeus. A avaliação refere-se a um período de tempo específico e limitado, quando da pregação do Evangelho do Reino. Portanto, não é o julgamento universal. Pouco antes da sua vinda, a vinda de Cristo em glória, ocasião em que julgará os vivos, Mateus capítulo 25, será novamente anunciado o Evangelho do Reino, e os que vivem naqueles dias, tendo testemunho do Reino, serão considerados de acordo como receberem os mensageiros de Deus. Mas somente estes estão em julgamento, aí em Mateus capítulo 25, ou seja, os judeus pregando a judeus e gentios. O ponto ao qual volto agora é que a vinda do Senhor influencia a forma da vida do cristão. Não se pode separar nada de toda a trajetória e circunstâncias do cristão da vinda do Senhor Jesus. E há somente a primeira vinda e a segunda vinda. Ele apareceu a primeira vez quando venceu o mundo, e para aqueles que o procuram, aparecerá a segunda vez para a salvação. É verdade que ele vem e habita no nosso meio, mas procuramos ater-nos ao que a Escritura fala de sua vinda efetiva no arrebatamento. Tome então a santidade, o serviço, a conversão, o ministério confiados ou uma pessoa que morreu, tudo está ligado à vinda de Cristo. E ele exorta para que sejamos encontrados vigilantes. Eu poderia ainda citar outras passagens, mas já citei o suficiente para mostrar que a vinda do Senhor está ligada a tudo na vida cristã. Quando veremos como Ele é, aí então, e somente então, seremos semelhantes a Ele, de acordo com os propósitos de Deus. E agora eu pergunto,
Você está aguardando o Filho de Deus dos céus? Ele levou os pecados de muitos e esta é a única base de esperança para qualquer pecador. E é esta a obra consumada, a sua morte redentora, que nos capacita, por meio da fé, para aguardarmos por Ele, quando selados pelo Espírito Santo, Ele voltar para nos buscar. Se então indago, o que estou esperando? Sei responder, estou aguardando o Filho de Deus dos céus. Você poderia dizer, estou velando pela vinda de Cristo? Não sabemos quando Ele virá. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12, versículo 43. A questão não é se você conhece a doutrina da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento. É para vigiar e esperar por Ele que os discípulos se converteram. Aquilo que despertou as virgens foi o grito, eis o noivo. E você? Está realmente aguardando a vinda do Filho de Deus dos céus? Você gostaria que ele viesse hoje, durante o dia, durante esta noite? Pedro explica a demora. Ele diz que sua longanimidade é a salvação, não desejando que ninguém pereça. O que você pensaria se ele viesse hoje à noite? Seria realmente aquilo que sua alma estava anelando? Eu irei sentar-me à mesa, e ele se cingirá, virá e me servirá. Algumas pessoas acham que a espera pelo Filho de Deus dos céus irá frear o Evangelho. Teria Noé parado de pregar porque creu no testemunho divino sobre o dilúvio? Longe de impedir isto, foi justamente o que deu força a Noé. Que o Senhor nos conceda estarmos prontos quando Ele vier e que nos concentremos e que Ele nos encontre velando por Ele. O arrebatamento, ou seja, a vinda do Senhor para a igreja, para os salvos, está prestes. Tudo no mundo, mesmo que nada precisaria anunciar isto, mas tudo no mundo está falando que a vinda do Senhor está próxima. Nós não precisamos, os crentes não precisam, para a vinda do Senhor, ver esses sinais, porque a Bíblia não mostra nenhum sinal para a vinda de Cristo. Mas nós temos um sinal nas Escrituras. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, na palavra de Deus é: eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.